Este é o vídeo de número 3, parte 3, e estamos tratando da evolução histórica do direito penal militar. E nós vimos no vídeo 1 e vídeo 2 que o direito penal militar ele tem vida própria, ele surge a partir de Roma e dividido em 4 fases. A fase dos reis, a segunda fase, terceira e quarta fase, né? Isso daí diz respeito ao embrião, onde foi que surgiu o direito penal militar. Surgiu em Roma. E a partir da Revolução Francesa, de 1789, com os ideais da Revolução Francesa, surgiu-se as diferenciações de competência, né? As competências em razão da pessoa e em razão da matéria. Do latim, ratione persone, em razão da pessoa, ratione materia, em razão da matéria. A partir do latim, a partir da França, né, da Revolução Francesa, nós tivemos, né, com a Idade Moderna, a mudança de mentalidade e o despertar. Poxa, esse cara é militar, ele deve ser julgado pela justiça militar. Poxa, esse crime que esse cara cometeu é um crime que o direito penal militar não pode julgá-lo. Então, em razão da matéria, ele vai ser julgado pela justiça comum. Veja bem, um vendedor da Casas Bahia dormindo num serviço. A CLT não prevê que dormir em serviço é crime. Então, em razão da matéria, ou seja, a matéria dele, em razão da pessoa, né? Por ele ser uma pessoa civil, não ser militar, ele tem que ser julgado, processado em razão da matéria dele, Código Penal comum. Só que como não existe uma previsão de dormir em serviço com Código Penal comum, esse indivíduo não cometeu crime, no máximo vai ser mandado embora por justa causa. Agora, se um sentinela dorme em serviço colocando em risco a instituição militar, ele tem uma previsão, né? No Código Penal Militar, dormir em serviço é crime, e ele vai ser ali apenado, ele vai ser punido pelo Código Penal Militar, dormir em serviço, crime militar, em razão da pessoa e em razão da matéria. Código Penal Militar pune militares. Tá bom? É isso que a Revolução Francesa veio trazer de novo. Mas veja bem, a primeira legislação penal militar no Brasil refere-se aos artigos de guerra do Conde de Lippe. Tá? Isso pode cair. A primeira legislação penal militar no Brasil refere-se aos artigos de guerra do Conde de Lippe, aprovado em 1763. Precisa saber disso, tá? A primeira legislação penal militar no Brasil refere-se aos artigos de guerra do Conde de Lippe, aprovado em 1763, no século XVIII. De quando é a primeira legislação penal militar? Olha, a primeira legislação penal militar refere-se aos artigos de guerra do Conde de Lippe, de 1763. E aqui diz o seguinte: esses artigos foram inspirados nos artigos de guerra da Alemanha, que remontavam aos da Inglaterra, de 1621, de Augusto Adolfo, sendo composto de 29 artigos, compreendendo as penas de arcabusamento, expulsão com infâmia, morte, 50 pancadas de espada, de prancha, etc. Mas o que você precisa levar para a prova é que a primeira legislação penal militar no Brasil refere-se aos artigos de guerra do Conde de Lippe, aprovado em 1763. Então eram 29 artigos de guerra, tá, da Alemanha, que já era cópia dos artigos da Inglaterra, de 1621. Então você precisa saber, mais uma vez, que a primeira legislação penal militar no Brasil refere-se aos artigos de guerra do Conde de Lippe, aprovado em 1763. Eram 29 artigos, ok? Então, com a chegada de Dom João VI ao Brasil, pelo alvará de 21/4 de 1808, ou seja, com a chegada de Dom João VI ao Brasil, pelo alvará de 21/4 de 1808, criou-se o Conselho Supremo Militar e de Justiça. Muito bem. Quando é que se criou o Conselho Supremo Militar e de Justiça? Com a chegada de Dom João VI em 1808, tá? Pelo alvará de 21/4 de 1808. Então, com a chegada de Dom João VI ao Brasil, pelo alvará de 21/4 de 1808, criou-se o Conselho Supremo Militar e de Justiça. Então, o Conselho Supremo Militar e de Justiça foi criado com a chegada de Dom João VI em 1808, ok? 1808. Olha, veja bem, e em 1834, a provisão de 20 de outubro previa crimes militares, que foram separados em 2 categorias: os praticados em tempo de paz e os praticados em tempo de guerra. Então, quando é que surgiu esse negócio de crime praticado em tempo de paz, crime praticado em tempo de guerra? Com a provisão de 20 de outubro. Então, com a provisão de 20 de outubro, veio, em 1834, a provisão de 20 de outubro previu crimes militares separados em 2 categorias: crimes militares em tempo de paz e em tempo de guerra. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quando é que foi criado o Conselho Supremo Militar de Justiça? Foi criado com a chegada de Dom João VI, pelo alvará de 1808, 21/4 de 1808. Então, quando é que foi criado o Conselho Supremo Militar de Justiça? Com a chegada de Dom João VI ao Brasil, em 21/4 de 1808. Quando é que foi criado a distinção de crime em tempo de paz e tempo de guerra? Foi criado com a provisão, em 1834, com a provisão de 20 de outubro, e ela previa crimes militares. Então, em 1834, a provisão de 20 de outubro previa crimes militares que foram separados em 2 categorias: os crimes militares praticados em tempo de paz e os crimes militares praticados em tempo de guerra. Então, perceba, estou na página 4, dá para você acompanhar. No Império, a legislação, sendo abundante, ela era confusa. Nós vamos ver que isso vai ser esclarecido com a República, tá? Então, no Império, a legislação
ela era esparsa e abundante, não era codificada no Império. Tinha lei para toda parte, não tinha um código unificado. Então, no Império, a legislação, sendo abundante, ela era confusa, não esclarecendo com nitidez os diversos tipos penais. Então, a partir da República, o que eu falei agora, a partir da República, houve esforço para modificar a legislação esparsa que existia, do que resultou o advento do nosso primeiro Código Militar, chamado o Código da Armada. Quando foi? A partir da República. Então, a partir da República, houve o esforço para modificar a legislação esparsa que havia, do que resultou o advento do nosso primeiro Código Militar, chamado Código da Armada, expedido pelo Decreto número 18, de 7 de março de 1891. Então, o primeiro Código Militar, ele é chamado de Código da Armada e foi expedido pelo Decreto número 18 em 1891. Olha como dá para memorizar. Primeiro Código Militar foi o Código da Armada, expedido pelo Decreto número 18 em 1891, ok? Então, muito bem, pessoal. E foi ampliado pelo Exército, pela Lei 612, de 28 de 9 de 1899. 28 de 9 de 1899 foi ampliado, né, esse Código da Armada pelo Exército, pela Lei 612. E foi aplicado à Aeronáutica pelo Decreto-Lei 2961, de 20 de janeiro de 1941. Então, a Aeronáutica foi a última, né, a ter aí a sua legislação, né? A primeira que teve foi o primeiro Código Militar, né? O que teve o primeiro Código Militar foi o Código da Armada, né? Em 1891 e foi ampliado pelo Exército em 1899 e aplicado à Aeronáutica em 1941. Em 24 de janeiro de 1944, pelo Decreto-Lei 6.227, tá? 6.227 foi editado o CPM. Olha só, pessoal, pelo Decreto-Lei 6.227 foi editado o Código Penal Militar. Quando é que foi editado o Código Penal Militar? O Código Penal Militar foi editado em 24 de janeiro de 1944 pelo Decreto-Lei 6227. Então, o Código Penal Militar, ele foi editado em 24 de janeiro de 1944 pelo Decreto-Lei 6227. Então, pelo Decreto-Lei 6227, em 24 de janeiro de 1944, foi editado o Código Penal Militar. E finalmente, pessoal, finalmente vige atualmente, desde 1º de janeiro de 1970, o Código Penal Militar, expedido pelo Decreto-Lei número 1001, de 21 de 10 de 1969. Então, atualmente, vige, né, o Código Penal Militar, né, desde 1º de janeiro de 1970, 1 de 1970, tá? E ele foi expedido pelo Decreto-Lei 1001 no ano de 1969, em outubro, dia 21. Dia 21 de outubro de 1969, o Código Penal Militar, ele foi, então, expedido e passou a ter a sua vigência a partir de 1º de janeiro de 1970. E ele tem a sua vigência, a sua força, até o dia de hoje, pessoal. É isso.